Olá, amigos do canal Trânsito e Companhia, sejam muito bem-vindos. Não esqueça de dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do canal. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber no nosso canal o advogado Dr. Moab Obed. Moab Obed, ele é especialista criminal e em direito público. Então, ele é uma pessoa indicada para falar a respeito do assunto de hoje, que é o pós-acidente de trânsito. Doutor Moab, um abraço, um prazer recebê-lo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Lorival, o prazer é meu amigo. É uma satisfação imensa estar participando hoje aqui do Trânsito e Companhia. Tenho certeza que é um canal muito exitoso, conheço o seu trabalho, você é uma pessoa muito responsável e respeitada. E espero que hoje a nossa conversa seja proveitosa e que seja uma conversa onde as pessoas possam, de repente, compartilhar e conhecer um pouco mais sobre esse pós, né, que ocorre aí nos acidentes de trânsito, nas questões de trânsito, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Muito bem, doutor. É interessante as pessoas, comumente a gente escuta muito falar em acidente de trânsito. João se acidentou, Maria se acidentou, mas o pós-acidente a gente não tem, né, o público, a sociedade não tem a informação necessária do que fazer, né? Pós-acidente. O que eu devo fazer ao ser envolvido em um acidente de trânsito. Eu me envolvi num acidente de trânsito, foi feita toda aquela cariação, a perícia, não é? Foi feito o boletim, não é? Do acidente de trânsito por parte da Polícia Militar, mas nesse acidente em específico, vamos falar solamente em danos materiais. Aconteceu um acidente de trânsito, dois carros se chocaram, o boletim foi feito pela Polícia Militar e o pós-acidente, o que eu devo fazer como condutor? Primeiramente, Lorival, você como condutor pode tentar, no momento do acidente, uma composição amigável, é o mais viável e o mais correto, que as pessoas civilizadamente possam resolver essa questão como cavalheiros ou como damas, né? Mas se isso não ocorrer, infelizmente, deveremos levar essa situação até o judiciário, certo? Para que, através de um advogado, você possa ingressar com ação judicial de reparação de danos. Então, essa ação ela vai necessariamente precisar de quê? Do boletim de ocorrência, fotografias do acidente, notas fiscais de serviço, testemunhas que presenciaram esses fatos, os dados de ambos os condutores, o endereço do outro condutor envolvido no acidente. Caso você não consiga esse endereço, há a possibilidade de que ele seja requerido através da ação judicial, né? Você vai oficiar órgãos públicos para tentar localizar aquela pessoa. É um pouco mais trabalhoso, então é viável que você consiga preferencialmente esse endereço, para que você possa, através dessa ação, ter a reparação desses danos materiais. Isso também não anula, Lorival, a possibilidade que você possa pedir danos morais e lucros cessantes. O que é isso, né? O dano moral é aquele dano irreparável que atingiu a sua moral, a sua honra, que não se confunde com um mero aborrecimento, com constrangimento simples, né? Então, se você provocou ali um dano irreparável, de caráter moral naquela pessoa, em virtude desse acidente que pode ocorrer, também é passível de indenização por danos morais. E o lucro cessante é o que você deixa de ganhar em virtude do acidente. Por exemplo, você é motorista de aplicativo, de Uber, de 99, qualquer que seja a empresa. Sendo um motorista de aplicativo, um taxista, alguém que depende exclusivamente do seu transporte para sobreviver, você pode comprovar que a sua renda familiar, que os seus lucros
eles deixaram de existir em virtude daquele acidente e, portanto, a pessoa que for responsabilizada, ela deverá arcar com esses custos, certo? Muito bem, muito bem explicado, advogado, doutor Moab. Agora, nessa questão dos danos materiais, na questão do acidente, foi muito bem colocado pelo senhor a questão dos danos morais. Então, muitas vezes no acidente, a gente desce do carro, muita gente desce do carro e põe-se a discutir na rua. Isso pode gerar outra situação mais complicada para os que estão envolvidos no acidente. Com certeza. Além da questão do dano moral propriamente dito, que é de caráter cível, né, uma reparação cível, o indivíduo ele ainda pode acabar se complicando na esfera criminal. Ele pode acabar cometendo um crime, né, atrelado a essa situação de trânsito, quando ele nem pensava, de repente, se envolver numa situação dessa. Por exemplo, você desce do carro e xinga uma pessoa, você pode estar cometendo ali uma difamação, uma injúria, você pode estar caluniando alguém se você atribui um crime a ele. Isso é um crime contra a honra. Casos mais sérios, você pode ir a vias de fato, a uma agressão física, uma lesão corporal, né, por falta de civilidade, digamos assim, mas você pode vir a ter um problema mais sério. E em casos gravíssimos, isso pode, infelizmente, vir até acarretar aí um crime de homicídio ou coisa mais séria. Que a gente sabe que os dados apontam que boa parte dos crimes de trânsito hoje, né, que são cometidos, acabam acarretando aí uma coisa mais séria, podem vir a acarretar uma coisa mais séria. Tem pessoas, infelizmente, que às vezes andam até dentro do próprio veículo aí com um pedaço de paus e coisas nesse sentido, que é absurdo, né? Exatamente. Mas há pessoas que, infelizmente, têm essa conduta e a gente nunca sabe o que esperar do outro condutor. Então, uma situação de colisão, certo? De acidente, colisão, a primeira coisa a se fazer é cuidar de quem estava nos veículos, porque pode ter alguém machucado, né? Depois a gente vai pensar no bem material. Mas aí, quando a gente for tratar dessa questão do bem material, ter o máximo de respeito e civilidade com o próximo e entender que as coisas se ajustam da melhor maneira possível. Que não é necessário você extrapolar, né, esse limite, certo? Então, infelizmente, às vezes ocorre de a gente partir aí para outros pontos aí, e que pode acarretar em crime, em dano moral, enfim, uma série de situações. Doutor Moab, na situação que o senhor acaba de expor, é comum ver motoristas andando com taco de beisebol dentro do carro, para qualquer eventualidade ter como defender-se. E o senhor, como especialista em direito penal, isso não incorreria na prática, porque o delito ele começa no pensamento, é pensamento delituoso até a prática ou não do delito, não é verdade? Então, sobre esse ponto aí, é importante frisar uma questão. Desculpa eu te interromper. claro. Enquanto eu estou pensando, enquanto ainda a situação está na minha mente, a intenção existe aqui, ela não se exteriorizou, digamos assim, não há crime. Exato. Então, se eu tenho ali um taco de beisebol no meu carro, o fato de eu transportá-lo comigo, por si só, não é um crime. Mas a partir do momento que eu tenho qualquer conduta agressiva com ele, certo? Ou que fique provado que a minha intenção com ele naquele carro, de estar com ele ali, era para ir lesionar alguém, que eu já estou no ato executório, digamos assim, Do delito. aí sim a gente tem uma configuração de crime, tá ok? E de premeditação, doutor? Sim, sim. De premeditação. Nesse caso, sim, premeditação. Se eu já penso em sair com um taco de beisebol, na possibilidade de alguém vir me agredir, e eu consigo provar que aquele taco estava ali porque alguém já tinha essa intenção de, caso alguém viesse agredir, ele utilizar, a gente tem uma premeditação, né? Exatamente. Muito bem, doutor, muito bem colocado. Agora, vamos passar por os crimes com acidentes.
acidentes com vítimas fatais. Certo. Nesse caso, quais são as responsabilidades do condutor ocasionador que ocasionou esse acidente? Certo. Primeiro ponto se houve um acidente, independente de ter ou não vítima fatal, também é interessante fazer o teste de alcoolemia no condutor no momento do acidente, tá ok? Quando há o caso de vítimas fatais, a gente tem que ter o cuidado de acionar a polícia, certo? Polícia rodoviária, se for em rodovia, ou a polícia de trânsito, ou a Estaduais ou guarda, ou locais? corporação, no caso do município, Das da cidade. jurisdições respectivas. Isso. E aí, ter o cuidado de prestar socorro, né? Prestar o socorro ali para se certificar realmente se houve uma fatalidade ou não, tentar ajudar aquele condutor o máximo possível se ele estiver lesionado, mas quando é o fato de ter uma vítima fatal, esse condutor ele deverá permanecer no local, fazer o teste de alcoolemia, ser conduzido pelas as polícias, autoridades competentes até a delegacia de polícia, vai ser lavrado o seu interrogatório, certo? Bem como das testemunhas que presenciaram, e aí essa autoridade policial ela vai avaliar até que ponto aquela conduta do condutor foi dolosa, culposa, um dolo eventual, porque, por exemplo, no caso de pegar um veículo sob efeito de álcool ou qualquer tipo de droga, você causar um acidente e uma pessoa via óbito, eu entendo e boa parte da doutrina entende que há um dolo eventual, você assume o risco. Não há que se falar em culpa porque você assume o risco. O veículo ele se torna uma arma, né? A culpabilidade seria até o acidente, como a própria etimologia da palavra diz, acidente. A partir do momento Isso. que eu assumo um risco, eu assumo a responsabilidade de dirigir alcoolizado, eu também assumo a responsabilidade dos acidentes envolvendo os bens materiais ou de vida. Completamente, completamente, certo? E aí, caso a autoridade policial, nessa situação, veja que você não agiu com dolo ou agiu culposamente, certo? No caso do crime culposo, ele comportará uma fiança, né? Porque aí você não teve a intenção, certo, de causar aquele acidente com uma coisa que ocorreu sem intenção, e aí é passível de fiança. No caso de dolo, não há fiança, tá certo? No caso de ter um óbito, por exemplo, não há fiança, tá bom? E aí, se porventura a autoridade policial também entendeu que foi culpa exclusiva da vítima, porque também há essas hipóteses em que, por exemplo, você vem conduzindo seu veículo e a vítima se joga na via, né? Acontece muito. Esses casos eles são excludentes de licitude, né? Você não há que se falar em punição para aquela pessoa, certo? Quando não se comprova a culpa. No caso do crime culposo, que não há intenção, você vai ser responsabilizado, certo? Mas não com dolo. E no caso da excludente de licitude, que é esse fato que eu falei, por exemplo, da vítima se jogar por ser uma culpa exclusiva dela, não há que se falar em nenhum tipo de punição ou de responsabilização. Inclusive, quando o acidente envolve familiares que estão dentro do próprio veículo, esse é outro excludente, seria outro excludente. Eu não compreendi bem. Eu sou o culpado pelo acidente, mas eu não morri. Morreu a minha esposa ou morreu Entendi. o meu filho. Isso deverá também ser avaliado, Lorival. Por quê? Se porventura, como eu falei agora há pouco, eu havia bebido, eu fui negligente ou imprudente, eu posso ser responsabilizado. Se eu havia bebido, um dolo eventual. Se eu fui, por exemplo, negligente, imprudente ou imperito, a gente está falando de um crime culposo. Negligente quando eu deixei de ter uma cautela legal, deixei de ter um cuidado legal. Imprudente quando eu tomei
uma atitude que não deveria. Por exemplo, ultrapassagem de forma Indevida. proibida, indevida, certo? E quando eu sou imperito, por exemplo, eu peguei um veículo e eu não tenho habilitação para conduzi-lo. Então, essas são modalidades de crime culposo. Eu serei responsabilizado, mas eu não terei como que eu posso dizer, a punição severa de um crime doloso, entendeu? A responsabilidade ela existirá, mas proporcionalmente à minha ação ou omissão. Porque o crime Então, pode se dar através de uma omissão também, como no caso da negligência. a negligência. Era o assunto que eu ia abordar agora, doutor. Então, se eu fujo do local de acidente, esse é um agravante. Se eu fico no local de acidente, ajudo a vítima, todos esses, ajudo a vítima, chamo a polícia. Então, todos esses serão atenuantes na hora de julgar o processo. Se você não ajuda a vítima, você também vai incorrer no crime de omissão de socorro, que é mais um crime, mais uma responsabilização penal, certo? Então, é muito importante que você, num primeiro momento, preste todos os cuidados necessários, acione o socorro, espere a polícia chegar e colabore com todos os atos, certo? Para que, quando for apurada todos esses fatos e a conduta e a responsabilização desses agentes, proporcionalmente seja avaliada até onde vai ou não a sua culpa e a sua responsabilidade nessa situação. Na situação. Muito bem, doutor. Muito obrigado pelas suas explicações com relação a esses dois tipos de acidente. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. O canal é Trânsito e Companhia. O doutor se acha uma boa companhia no trânsito? Sim, eu me acho uma boa companhia no trânsito. Eu adoro conversar com as pessoas no trânsito. Eu adoro também ver quando as pessoas respeitam, têm essa cultura de respeitar, ser solidárias umas com as outras, principalmente em relação a idosos, crianças. Culturalmente, de cidade para cidade muda muito, de país para país muda muito, mas eu acho que a educação, em um senso geral, ela deve prevalecer independente da cultura. E a gente tem a legislação que protege os idosos, as crianças, a gente tem assentos prioritários em ônibus, vagas prioritárias que, por vezes, não são respeitadas, e é uma coisa que me entristece muito, mas eu fico feliz de ver quando as pessoas cumprem de fato isso, porque a gente precisa mais de cordialidade, de solidariedade, para que a gente possa ter um trânsito mais organizado, né? E que a gente tenha menos estresse e um pouco menos de caos na nossa vida. Pois, muito bem. Doutor Moab Obeid, foi um prazer enorme tê-lo no nosso canal. Desejo aí muito sucesso às pessoas que queiram contactar, que necessitem do seu contato para um acidente de trânsito, para qualquer evento da área penal ou da área pública, para que possam lhe contatar, por favor, passe o seu contato e nós vamos deixar aqui no rodapé do canal também o seu contato para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade nessa área de penal ou na área pública. Meu amigo, mais uma vez, eu quem agradeço o convite, a oportunidade. Quem quiser me contactar, o meu Instagram é @moab.obeid_advogado. Também estou no Facebook como Moab Obeid, tudo junto, você também vai me encontrar. E o meu telefone profissional aqui no Brasil, DDD 87, Pernambuco, número 99928-7501. Estou à disposição no que puder ajudar. Qualquer coisa, mandem as ordens. Doutor Obeid, muito obrigado pela sua, Moab Obeid, muito obrigado pela sua participação no nosso canal.
Para nós foi um prazer, uma honra imensa tê-lo por aqui e certamente vamos marcar outra entrevista com outro tópico para que a gente possa informar mais a população. A sociedade necessita desse tipo de informação. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.